Bom dia a todos e muito obrigado por participarem da nossa live. Eu sou Daniel Uderman, RI da Demil, e hoje vamos discutir o resultado do terceiro trimestre de 2021, apresentado ontem ao mercado. Estão aqui conosco hoje Sami Birmarker, CEO do Grupo Profarma, Rita Carvalho, CFO da Demil, e Marcelo Cardoso, VP do Varejo. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A e depois da apresentação vamos responder às dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada em nosso site, assim como a apresentação completa de resultados do trimestre em versões português e inglês. Agora passo a palavra para a Rita para comentar os resultados. Por favor, Rita, pode prosseguir. Obrigada, Dani. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco no dia de hoje. Antes de começar a apresentação dos resultados do terceiro TRI, só falando um pouquinho, né, o Marcelo Cardoso, ele assumiu a função de VP do Varejo recentemente. Como todos já sabem, o Sami vinha acumulando, né, os cargos de CEO da companhia e também VP de Varejo, e agora o Marcelo se junta a nós como VP do Varejo da Demil. Seja bem-vindo, Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, falando um pouco agora comentando, né, os resultados do terceiro trimestre de 2021, pode passar, Dani. Começando, né, pelo número de lojas, né, nesse trimestre, a companhia abriu aí, teve um recorde, né, de abertura de novas lojas, foram 11 lojas ao longo desse terceiro trimestre, que somadas às 15 lojas que nós tínhamos aberto ao longo do primeiro semestre, nós fechamos aí os 9 meses de 2021 com 26 lojas abertas, das 30 lojas que nós havíamos dado como guidance de abertura de lojas no ano de 2021. Com isso, nós finalizamos o terceiro trimestre com 214 lojas no nosso portfólio. E aqui a gente traz, só volta um pouquinho, Dani. Aqui nós trazemos, né, a performance de lojas novas, né, das nossas aberturas. Aqui nesse gráfico a gente exclui as lojas que não tinham ainda o mês de faturamento. Nós consideramos as lojas abertas no Rio de Janeiro em função das curvas aqui de maturação. A gente pode perceber que as lojas aí, depois do sexto, sétimo mês de operação, elas já começam a ter uma venda média por loja, né, depois do sexto mês, que se iguala aí à venda média que a gente vem praticando na companhia hoje, e uma venda média maior do que a venda média da companhia a partir do sétimo mês, né? Então, isso é uma informação muito positiva e está bem ao encontro, né, da nossa estratégia aí de crescimento e abertura de novas lojas. Pode passar, Dani. Falando sobre receita bruta, nesse trimestre nós tivemos 18% de crescimento em relação ao terceiro TRI do ano passado. Foi um crescimento importante, a gente vem crescendo também em venda média por loja, né? TRI contra TRI, a gente vem observando esse crescimento. No terceiro trimestre, né, nós tínhamos ainda no terceiro trimestre 5 lojas, mais ou menos 5 lojas que ainda não tinham um mês de faturamento. Quando a gente exclui essas lojas, né, da nossa conta, a gente vê que a gente se aproxima aí de R$500 mil de venda média por loja. Pode passar, Dani. Esse crescimento, né, quando a gente fala, né, no crescimento de TRI, ano contra ano, na comparação ano contra ano, a gente vê um crescimento em mesmas lojas, né, de 8%, 8,1%, e nós vemos também um crescimento em lojas maduras, né, de 7,9%. Os shoppings também vêm contribuindo, né, o retorno, né, o aumento de fluxo de visitantes em shoppings, eles vêm contribuindo para o crescimento de receita da companhia TRI contra TRI, e nesse trimestre a gente já observa aí que a gente vê a performance de vendas de lojas em shopping chegar aí a 83% da performance que nós tínhamos antes da pandemia, né? Quando a gente olha também
o segundo trimestre de 2021, a gente vê que a gente sai, né, as lojas de shopping representaram, né, tinham atingido 76% da performance de vendas pré-pandemia, agora a gente chega a 83% da nossa performance de vendas, né? Com destaque também, quando a gente fala de categorias, né, crescimento em categorias, a gente vê aí, nós tivemos um destaque, um crescimento importante em genéricos e não medicamentos também. Pode passar. Outro tema importante, né, que contribuiu para o nosso crescimento, tem contribuído para o crescimento da companhia de vendas, tem sido, né, nossa linha de marcas exclusivas. A gente vem crescendo, tivemos um crescimento de 39% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Essa linha de produtos já representou 8,7% do nosso volume de autosserviço, né? Quando a gente olha o terceiro trimestre de 2020, esse percentual tinha sido de 6,8%. Então, a gente teve um crescimento aí em marcas exclusivas, em percentual, né, do nosso autosserviço, crescendo aí 1,9 pontos percentuais na comparação ano contra ano. Nós tivemos nesse trimestre, em marcas exclusivas, 18 lançamentos, que ao longo do ano, né, somados a esses 18, nós já temos 50 lançamentos na nossa linha de marcas exclusivas, e hoje na companhia nós temos aí 264 SKUs nessa linha. Até o final do ano, a nossa expectativa é que a gente chegue aí a 80 lançamentos até o final desse ano. Vendas não presenciais, né, continuam crescendo, tiveram participação de 8,1% da nossa venda nesse trimestre, muito em linha com o segundo TRI de 2021, mas crescendo em números absolutos, né? Claro que quando a gente olha o terceiro trimestre de 2020, em relação ao percentual de vendas não presenciais em relação à nossa venda foi maior, porque a gente teve, né, em função das restrições, o ano passado nós tivemos um pico, né, de vendas não presenciais, e por isso a comparação ela não é muito fair, né, em termos de percentuais aí de venda, mas em números absolutos a gente observa que a gente vem crescendo, as vendas, né, não presenciais, elas vêm crescendo de forma importante trimestre contra trimestre. Pode passar, Dani. Com isso nós chegamos a um lucro bruto no terceiro trimestre de 91,8 milhões de reais, uma margem de 29,5% em relação à venda. A gente vinha comentando, né, com vocês que a margem de 32% que nós apresentamos no segundo trimestre de 2021, assim como a margem do terceiro trimestre de 2020, né, ela não se perpetuava. Tem dois fatores aí importantes, né? Foi o impacto de aumento de preços, né? No ano passado, nós tivemos o impacto, o aumento de preços ele veio no início de junho, normalmente ele vem no início de abril, então, no terceiro TRI do ano passado, nós não tínhamos ainda, né, o reflexo desse aumento de preços no nosso CMV, assim como nós não tínhamos também nesse segundo trimestre de 2021. Também associado a isso, nós temos aí temos adotado uma nova estratégia de precificação, e com isso a gente veio com margem de 29,5%, que é a margem que a gente vinha esperando e vinha comentando aí com vocês, que a companhia iria rodar com margens próximas de 30%, margem bruta próxima de 30%, talvez até um pouco abaixo. Pode passar, né? Despesas com vendas, elas seguem comportadas, né? Quando a gente olha esse trimestre, nós chegamos aí a 56,1 milhões de reais em despesas com vendas, que representou 18%
da nossa venda, mas quando a gente olha a despesa média por loja, a gente vê que ela segue aí ao redor de 86, 87 mil reais, então continua bem comportada, né? E aqui eu acho que cabe eu enfatizar que dentro dessa despesa de 56,1 milhões, nós tivemos nesse trimestre, em função do volume de abertura de lojas, né, e também em função das lojas que nós abrimos ao longo de 2021, nós tivemos um impacto na despesa de 1,1 milhão de reais, quando a gente, e ainda, né, não tendo a venda, né, esperada, associada, né, a essa despesa. Então, quando a gente exclui esse 1,1 milhões da nossa despesa com vendas, a gente vê que a margem, o percentual de despesa com vendas, de despesa em relação a vendas, teria ficado aí um pouco abaixo de 18%, em torno de 17,6%. Com isso, nossa margem de contribuição no trimestre ficou em 11,5%. Também, né, teve um impacto de 1,1 milhão de despesas pré-operacionais e de lojas novas em 2021, mas a gente vê que quando a gente exclui também esse 1,1 milhão, a gente teria tido uma margem de contribuição aí ao redor de 11,8%, que é uma margem, né, um pouco melhor do que a margem que a gente viu tanto no quarto TRI quanto no primeiro trimestre de 2021. Claro que a gente expurga aí os trimestres, né, o terceiro TRI do ano passado e também o segundo trimestre desse ano, em função do aumento de preços, né? Despesas corporativas em percentual de vendas, elas representaram aí 4,8% da venda, e aqui é claro que quando a gente olha, né, em números absolutos, a despesa, principalmente do terceiro trimestre do ano passado, nós não tínhamos ainda toda a estrutura, né, de governança em função do IPO da Demil. Então, esse impacto, né, ele é refletido aí nos números absolutos, e também o ano passado nós tínhamos ainda a adoção da MP 936, que não acontece na despesa corporativa desse ano. Aconteceu ano passado e esse ano, no terceiro trimestre, a gente praticamente não tinha mais esse impacto, mas nós tínhamos, quando a gente olha também segundo trimestre de 2021, a gente ainda tinha algum benefício aí por conta da MP 1045, né? Então, esse é a principal evolução aí do número absoluto, do valor absoluto de despesas corporativas quando a gente olha o segundo trimestre. Com isso, nós tivemos um EBITDA de 23 milhões e meio de reais, uma margem de 7,6%, que comparados, né, um EBITDA aí muito parecido com o EBITDA que nós tivemos no terceiro trimestre de 2020, mas claro que no terceiro trimestre de 2020, como eu falei, nós não tínhamos, né, por conta do aumento de preços tardio no ano passado, nós não tínhamos ainda o nosso CMV refletindo totalmente esse aumento de preços, né? Então, tem essas diferenças ano contra ano. Associado a isso também nós temos o impacto, né, de curtíssimo prazo aí, impactando o nosso EBITDA, que é a estratégia de pricing, né? E só que parcialmente foi compensado por alguns créditos não recorrentes que nós tivemos ao longo do terceiro trimestre de 2020. Nosso resultado, né, ficou aí negativo ainda em 1,5 milhão de reais, mas ele mostra de novo uma evolução importante quando nós comparamos, né, os trimestres imediatamente anteriores. Bom, esse é o resumo dos nossos resultados financeiros do terceiro trimestre. Pode passar?
falando um pouquinho da nossa pauta de ESG, com relação a meio ambiente, né? Nós temos aí energia, o projeto, né, de energia fotovoltaica. A gente já tinha comentado com vocês sobre esse projeto no segundo trimestre de 2021. Então, uma atualização aqui é que a produção de energia hoje, né, já equivale aí a 50% do consumo que nós temos nas lojas Tamoio, mas a nossa expectativa é que chegue a 73% do consumo de todas as lojas da Demil ao longo aí dos próximos meses. Com relação à nossa parceria, né, com a Unicef, nós somos o parceiro exclusivo da Unicef no segmento farma. A gente vem desenvolvendo aí várias iniciativas, né, várias ações junto com a Unicef ao longo, desde 2019, né, foi quando começou a parceria, várias iniciativas voltadas para o cuidado de crianças e adolescentes, né, onde a gente, principalmente aí, principal fonte de arrecadação nossa são as microdoações que nós temos, né, nos nossos pontos de vendas. Os nossos clientes, né, fazem doações nos nossos pontos de vendas, estimulados aí muito pelo nosso time de loja, e essas doações já totalizaram aí 3,4 milhões de reais, que foi o montante que nós repassamos para a Unicef ao longo desse período. E, por fim, o Instituto Profarma, né, o Instituto já existe há 15 anos, completou 15 anos nesse terceiro trimestre, vem ajudando, né, e contribuindo com o desenvolvimento de muitas pessoas, não só com doações fixas mensais. Hoje a gente atende aí a 10 instituições com envio de cestas básicas mensais, mas também com várias outras iniciativas, né? E esse ano, em função da nossa comemoração de 15 anos, a gente ficou várias iniciativas e já atendemos aí em torno de 70 mil pessoas só no ano de 2021. Então, é motivo de muito orgulho para todos nós. A gente tem um time muito engajado também nesse sentido e um senso de pertencimento muito grande. Bom, pessoal, gostaria de agradecer. A gente passa agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada. A primeira pergunta recebida foi: bom dia, qual é a previsão de abertura de lojas de 2022 e se vai ter caixa para tal sem emissão de dívida? Bom, essa é comigo, eu acho, né? Sim. Se a gente olhar aqui o nosso release, a gente vai ver que a gente tem um caixa líquido de aproximadamente 70 milhões, que com dívida a gente tem um caixa hoje superior a 110 milhões. Ou seja, isso por si só já viabilizaria toda e qualquer expansão que a gente pudesse estar projetando daqui para frente. Mas a gente também entende que a empresa vai estar gerando um caixa operacional no próximo ano, que vai estar ajudando nessa nossa expansão. A gente ainda não tem o guidance definido, a gente está finalizando as últimas premissas aqui na nossa modelagem. E assim que a gente tiver esse número, a gente vai estar soltando o novo guidance para o ano que vem. A gente está considerando, de partida, ser um ano um pouco mais complicado, né? Tudo que a gente está vendo de cenário macroeconômico, toda a turbulência também em função de ser um ano de eleição. Isso a gente vai estar levando em consideração assim que a gente tiver o final das nossas premissas na nossa modelagem para a gente definir o número para o próximo ano. Próxima pergunta. Tendo em vista a previsão de uma recessão já no próximo ano, quais ações a empresa pretende tomar diante dessa possibilidade e como está o caixa da Demil? O caixa já respondeu na última, né? Sim, é óbvio que a gente tem desenhado aqui uma série de iniciativas. Primeiro, acho que é importante lembrar que o nosso setor
é um dos mais resilientes que a gente tem na economia. Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração quando a gente olhar para o próximo ano, que sabidamente vai ser um ano mais difícil. Mesmo assim, a gente está olhando com bastante cuidado a nossa parte de despesas. É fato que os custos têm sido pressionados, seja os reajustes de aluguéis, seja também pelos reajustes que a gente vai estar encontrando, já tem encontrado na linha de energia e outras despesas. Então, a gente também tem startado algumas iniciativas para redução de despesa, para a gente poder enfrentar esses reajustes de uma forma um pouco mais serena. E existe todo um plano tático já desenhado no ano passado, que foi praticamente 100% implementado já, mas a gente tem todas as ações para o ano que vem mapeadas. A gente está capando, semana que vem a gente tem 3 dias de planejamento estratégico para o próximo ano. Basicamente é um plano tático do que a gente vai estar implementando. E são muitas ações com alavancas de aumento de venda, né? A gente já tem performado aí, eu diria, com um crescimento um pouco diferenciado, próximo dos níveis mais altos que a gente tem visto aí de divulgação, mas a gente sabe que a gente ainda tem muita oportunidade e todo o nosso plano de ação vai ser para estar, por mais que o mercado esteja um pouco duro, que ele fique um pouco menos duro para a gente do que para alguns dos nossos concorrentes. E a gente sabe exatamente quais alavancas a gente tem como oportunidade para a gente estar acionando aqui internamente. A questão do caixa, eu já falei antes, sim, temos bastante caixa para fazer um plano de expansão. Se a gente usar o número desse ano, de 2021, a gente teria total condição de fazer isso, mas a gente ainda não bateu que vai ser esse número. Nas próximas 2 semanas a gente vai estar definindo isso e deve estar divulgando o guidance para o ano que vem. Próxima pergunta em relação à margem bruta. Gostaria de saber sobre a queda de margem versus o terceiro TRI de 2020, levando em consideração o aumento de vendas de marca própria e também, se possível, comentar da queda de margem versus o TRI passado e se é essa margem bruta que a gente pode esperar daqui para frente. Vamos lá. Vou repetir um pouquinho até o que a Rita já havia dito, né? Primeiro, ano passado foi um pouco fora do comum, porque a gente teve o aumento de preços que, nos últimos 15 anos, inclusive por lei, é para acontecer no dia 1º de abril. No ano passado, em função da pandemia, ele foi postergado e ele teve efeito a partir do dia 1º de junho, melhorando, assim, a margem bruta do terceiro trimestre de 2020, quando atualmente o impacto ele é no segundo tri de todos os anos. Então, quando a gente compara com o terceiro tri do ano passado, não é uma comparação justa, número 1. Número 2, quando agora o terceiro tri desse ano, comparando com o segundo tri desse ano, é o mesmo efeito, porque no segundo tri desse ano a gente teve um impacto positivo do aumento de preço, enquanto neste terceiro tri a gente não teve, dado que o calendário de aumento de preços voltou à normalidade. Mas, como a gente já vinha antecipando há pelo menos, eu acho que 2 divulgações, a gente espera, de fato, estar trabalhando com uma margem bruta muito próxima do que a gente acabou de divulgar, entre 29,5%, entre 29 e 30 vai ser mais ou menos esse intervalo, em função de uma estratégia de pricing que a gente está rolloutando de maneira, diria, bastante cuidadosa, mas que visa corrigir alguns erros e alguns posicionamentos que a gente teve para categorias que a gente quer estar ajustando um ganho de share daqui para frente. Então, sim, resumindo, essa margem que a gente entregou no terceiro tri é o que a gente mais ou menos espera daqui para frente, talvez um pouquinho abaixo disso, mas com uma contrapartida de um aumento de vendas, que a gente sabe que o terceiro tri foi um pouco mais difícil do que os tris anteriores. A gente espera que essa margem um pouquinho menor ela seja compensada por um volume de vendas um pouquinho maior do que a gente teve no terceiro tri desse ano. Próxima pergunta. Podemos esperar ainda crescimento de participação de marcas exclusivas na venda da Demil? Sim, bastante. A gente tem um portfólio aí de pipeline de lançamentos para acontecer
ao longo, eu diria que pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, bastante impactante. Muita coisa que a gente desenvolveu desde o início de 2021, que vai estar chegando aí ao mercado ao longo de 2022 e principalmente no primeiro semestre. A gente reforçou a nossa área de desenvolvimento de produtos na parte de marcas exclusivas. Então, a gente espera uma contínua evolução da participação de marcas exclusivas nos nossos negócios, ampliando o nosso mix aí de categorias e nichos que a gente vai estar entrando. É uma área que a gente tem tido uma performance bem legal, que a gente acha que é talvez um dos trabalhos que a gente esteja executando aí de forma mais destacada quando a gente olha, seja para os nossos pares e seja para a própria pouco tempo de estrada que a gente tem para estar fazendo um trabalho tão bacana em marca exclusiva. Próxima pergunta. Se o setor administrativo corporativo da Demil é compartilhado com a Profarma, como é que é feito o rateio entre a Demil e a Profarma para esses custos? Vamos lá. Acho que a palavra rateio ela não se aplica muito no nosso caso, que grande parte do que a gente compartilha, ele já é, de certa forma, alocado diretamente na Demil. A gente tem ganhos de escala, mas a gente não tem praticamente uma linha de rateio que seja tão impactante assim. A gente procura alocar diretamente todas as despesas que a gente tem na nossa área de serviços compartilhados. Então, mas alguns ganhos de escala a gente acaba tendo, seja na negociação de licenças, por exemplo, de softwares que a gente acaba tendo a oportunidade de embarcar no volume adicional da Profarma, seja numa negociação de aluguel, por exemplo, de sede, que a gente acaba conseguindo, às vezes, um número melhor pelo tamanho das duas empresas combinadas, mas isso acaba sendo alocado de forma direta. O que a gente tem aí de rateio, eu diria que é uma parte quase ínfima, que não teria muita importância. A gente, de fato, tem uma oportunidade de diluir o peso da nossa sede, por isso a gente tem um plano de expansão. Volto a lembrar, todas as principais redes, quando tinham ou tiveram suas 200 e poucas lojas, tinham mais ou menos o mesmo peso da sede como percentual de vendas que a gente tem hoje, e que daqui para frente, com a nossa evolução de número de lojas e o próprio faturamento médio geral da rede, a gente tem uma expectativa grande de diluição da sede, porque boa parte do grande investimento em estrutura organizacional, em headcount e em cargos mais pesados, a gente já fez. Então, o crescimento futuro vai ajudar a gente a diluir. A gente tem aí uma oportunidade de quase 2 pontos percentuais de EBITDA para buscar através desta diluição, e que a gente acredita que isso vai estar acontecendo ao longo dos próximos anos. Pergunta a respeito das vendas online. Se a gente poderia comentar um pouco sobre o desempenho do Omnichannel. Como o próprio gráfico já mostrou, a gente vem mantendo uma participação interessante da omnicanalidade no nosso negócio. A gente fez, nos últimos dois meses, uma mudança grande na nossa plataforma, já para 2 das nossas bandeiras. A gente mudou para a plataforma de e-commerce mais famosa do mercado. Então, com isso, a gente embarca uma experiência completamente diferente, né, para o nosso consumidor. Eu acho que vai estar ajudando a gente a sustentar um crescimento da importância da omnicanalidade no nosso negócio. Em paralelo, a gente fez uma baita revisão de toda a nossa parte operacional disso. Então, primeiro, a gente troca a plataforma para uma plataforma muito mais moderna. E, em paralelo, a gente revisa todos os nossos processos, buscando que a experiência, que o NPS deste canal seja bastante elevado, e todas as melhorias no delivery, no click and collect, todo o processo de atendimento, na ruptura, isso tudo tem sido trabalhado de maneira bastante acentuada, e a gente acredita que vai estar ajudando a gente a seguir crescendo
com o peso disso no nosso negócio, lembrando que, pela característica regional das empresas que a gente adquiriu, a gente tem um peso do call center já bastante expressivo há bastante tempo. E que também foi objeto de uma reavaliação, de uma readequação de investimentos que também visam melhorar a experiência do consumidor com a gente. Próxima pergunta. Poderiam dar um pouco mais de cor sobre a performance das lojas maduras em relação à inflação e também quanto ao crescimento? Pode ser atribuído a um aumento de volume e quanto está associado à variação de preço? Bom, acho que o número que a gente já colocou aqui na nossa divulgação, em torno de 8% das lojas maduras crescendo, um pouco abaixo, né, da inflação, se a gente for olhar dos últimos meses. Acho que a gente tem, de novo, uma oportunidade de seguir crescendo em determinadas características, categorias, seguir aumentando o nosso ticket médio para que isso reforce nosso crescimento de lojas maduras. Entendo que a recuperação das lojas de shopping, que no nosso caso são 100% maduras, também ainda trazem para a gente uma oportunidade grande. A gente tem pelo menos ainda uns 3% de venda para a gente receber de volta, né, das lojas dos shoppings no total, ou seja, a gente poderia estar falando de 11% de crescimento de lojas maduras se os shoppings já estivessem no seu patamar de 2019. Mas esse é um desafio que acho que todo mundo vai estar enfrentando daqui para frente quando você tem uma disparada na inflação. E sim, todas as análises de mercado que a gente recebe, majoritariamente o crescimento de lojas maduras, do mercado como um todo, foi muito mais em preço, né, que efetivamente em volume. No nosso caso, é um pouquinho diferente por conta de uma recuperação maior de tickets por conta das lojas de shopping, quando a gente compara com o trimestre de 2020, mas eu diria que a tendência de mercado nesse momento é uma recuperação maior em preço do que em volume. Temos aqui uma última pergunta. Quando podemos esperar plena performance de lojas de shopping? Acho que essa é a pergunta do milhão, né? Acho que isso não é uma curiosidade só para o nosso negócio, acho que tem outros negócios que ainda foram mais afetados em shoppings do que o varejo farmacêutico. Eu entendo que, né, cidades atingindo aí 70% de vacinação de segunda dose, a aproximação do Natal, das férias, do verão, acho que isso tudo acelera um pouco o retorno dessas lojas a uma normalidade. É óbvio que a gente não quer nem imaginar, né, uma terceira ou quarta onda de Covid acontecendo. É verdade que a gente está num nível de vacinação maior, muito maior do que nos locais onde isso tem acontecido, mas a gente não pode esquecer que já temos 14 milhões de pessoas que não compareceram à segunda dose, isso é preocupante. Mas a expectativa é que, acho que a partir de dezembro em diante, a gente já comece a ter, eu diria, uma retomada na aceleração da recuperação. Acho que essa recuperação que houve até agora foi quase que no nível de um degrau, mas ela está estável nos últimos meses, ou ela evoluiu menos. Se foram meses mais difíceis para o comércio como um todo, provavelmente refreou um pouco essa recuperação, mas eu entendo que os meses, seja o finalzinho de novembro por conta da Black Friday, seja o mês de dezembro, que habitualmente leva as pessoas aos shoppings por conta das compras de Natal, janeiro também sempre foram meses por conta das férias que encheram os shoppings. Acho que a gente tem aí uma perspectiva agora positiva em relação às lojas de shopping, que, de novo, na nossa rede, tem um impacto importante. Se a gente fizer uma conta rápida, né, essas lojas poderiam estar agregando pelo menos 1 ponto percentual a mais de EBITDA no nosso negócio. A conta é mais ou menos simples, né? Se são 3% a mais de venda, uma margem bruta de 30%, é praticamente 1% a mais de EBITDA que a gente poderia estar embarcando no nosso negócio, à medida que essas lojas voltem a fazer 100% da venda que faziam em 2019 sem correção de preços.
Bom, encerramos nesse momento aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todas as perguntas enviadas e passo a palavra para a Rita, para as considerações finais. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigada. É a minha primeira call de resultados aqui representando a Demil. Espero que a gente continue juntos aí nos próximos trimestres e a gente vai continuar trabalhando aqui para entregar cada vez mais melhores resultados na companhia. Queria agradecer também ao time da Demil por todo o trabalho, né, que desempenha e por todo o engajamento, né, na construção desses resultados também e no atendimento do nosso público, né? Então, deixar aqui o nosso agradecimento também a todo o time da Demil. A gente continua à disposição de vocês aqui do lado do RI, tanto eu quanto o Daniel também. Muito obrigada e uma boa tarde.